Olá, minha gente criativa! Você também ama usar materiais diferentes na massinha, assim como eu? Bom, isso é ótimo, né? Mas para isso a gente tem que ter certeza de que esses materiais são compatíveis com a massa e que vão dar bons resultados e não vão virar uma meleca depois de ficar pronto. Bom, mais ou menos fica pronto, né? Porque às vezes dá um ruim, não dá nada certo. Hoje eu vou falar especialmente sobre as resinas ultravioleta da Sun Crystal, que é uma marca brasileira. Elas também são conhecidas como resinas UV. Mas antes eu já vou pedir para você deixar o seu like e se ainda não é inscrita aqui no meu canal, já sabe, né? Pode apertar esse dedinho de princesa aí no botão e se inscreva para você ficar ligada nas novidades aqui do meu canal. Para começar, eu gostaria de dizer que existem vários tipos de vernizes que podem ser utilizados no Polymer Clay e que você precisa estar atenta para não fazer caca, para não fazer nhaca. Eu digo isso porque eu já fiz muitas vezes, quando eu ainda não tinha conhecimento específico sobre a questão. E eu sei que alguns vernizes, eles reagem de forma muito ruim e não combinam com o Polymer Clay. Eu vou citar alguns aqui. Esmalte de unha, que tem sim lá suas aplicações. Inclusive, em breve eu vou trazer informação sobre isso, mas cada coisa no seu momento. Verniz vitral, não funciona. Porque esses aí, gente, pode até secar por um momento, mas depois vai virar uma meleca. Vai grudar, vai ficar com aquela pega residual que a gente chama, que é aquele grudezinho chato, e você vai ficar triste com o resultado. Essa pega é aquele grudinho que qualquer pelinho, fiozinho, sujeira, fio de cabelo, tudo gruda, tá? Já por outro lado, existe o gloss e o mate da PV Clay, que são altamente recomendados e feitos especialmente para massinha. Você ainda tem algumas possibilidades já testadas que podem te fazer feliz com o resultado também. São elas resinas com endurecedor tipo epóxi, aquelas de 2 componentes que a gente mistura, faz uma bruxaria lá e aí ela endurece. Resinas ultravioleta, que é o nosso tema de hoje. Goma laca, tinta para porcelana 150 graus. E essa precisa voltar ao forno depois. E ela só pode ser utilizada numa peça que já foi curada, tá bom? Mas isso sobre o vidro 150 graus, eu sempre comento nas lives, lá no Instagram, aqui no YouTube. Tem conteúdo aqui no canal também, você pode se aprofundar conhecendo mais sobre esse assunto pesquisando aqui no canal. Como eu quero falar especialmente dessas resinas ultravioleta hoje, eu vou falar então das suas características, vou fazer uma demonstração do resultado dos testes que eu fiz e você vai saber qual delas é a mais apropriada para a massinha, conforme a minha experiência. Vamos lá? Começando, o que é resina ultravioleta? Gente, isso vem de um papo muito sério com o Paulo, lá da Sun Crystal. Ele me ajudou aqui com o conteúdo desse vídeo para vocês. E a resina ultravioleta, diferente das outras resinas convencionais de 2 componentes que necessitam pesar e misturar, colocar catalisador ou endurecedor, levam horas e até dias para secar, a resina UV Sun Crystal não precisa fazer nenhuma mistura e seca em minutos, quando exposta a uma determinada frequência de luz ultravioleta, e por isso chamamos de resina UV. Eu falei aqui sobre frequência. A frequência para secagem da resina ultravioleta da Sun Crystal é de 395 nanômetros. Vou exemplificar isso aqui para vocês. Imagina que você deseja ouvir a sua rádio favorita ou o seu canal lá no Spotify, e aí para isso você tem que sintonizar no seu rádio a frequência exata da sua estação favorita. Se você não fizer isso, não vai conseguir ouvir direito, e no caso da resina, não vai conseguir ouvir direito. Não vai conseguir ouvir direito. E no caso da resina, se a luz UV não estiver na frequência adequada, não vai secar. Aí entra aquela coisa da pega que eu falei para vocês antes. A Sun Crystal tem 3 resinas ultravioleta. Eu vou falar para vocês aqui o descritivo de cada uma e vou deixar aqui do lado para você acompanhar. Mas no final do vídeo eu vou te dizer qual que eu considero a melhor para a gente utilizar com a cerâmica plástica. A resina Sun Crystal Polyester, ela tem uma cobertura brilhante, ela tem uma viscosidade muito confortável para a gente trabalhar, espalhando sobre a peça com uma esteca de silicone ou com um palito. Ela não tem pega, o que é super importante. A validade dela, porém, é mais curta, de 4 meses, e ela tem um odor um pouco mais forte do que as outras resinas que praticamente não apresentam odor. Para isso, eu sempre vou recomendar que você use uma máscara como essa, ou como essa, para você poder se proteger desse cheiro, desses gases que são exalados durante o processo de aplicação.
Outra coisa que eu percebi também é que a poliéster, ela é uma resina que tem baixo índice de amarelamento em peças brancas, em peças mais clarinhas, porque nas peças, nas massas coloridas, você vai perceber pouquíssima variação de cor puxando para uma tonalidade amarelada, porque a própria cor colorida da massinha evita que esse amarelamento seja percebido pelos seus olhos. Ela pode ser curada ao sol, na lanterna UV ou numa câmara ultravioleta como essa que eu tenho aqui, ou que eu estou demonstrando aqui para você. A resina Sun Crystal Flex tem as características que a gente amaria numa resina poliéster. Não tem odor, tem a validade de 1 ano de duração, isso é muito importante para quem trabalha pouco com resina. Tem uma cobertura menos brilhante, isso já não é, né, o que a gente espera. Tem um pouquinho mais de pega, possui um amarelamento mais acentuado se você for usar em peças brancas, principalmente em peças brancas. Ela tem base epóxi, é flexível, logo se você colocar a resina numa peça mais flexível, que vai ser dobrada, ela vai acompanhar aí esse movimento, e também pode ser curada das formas como são curadas as resinas ultravioleta que eu mencionei anteriormente. E agora, por último, a resina UV Hard, que pelo próprio nome a gente já identifica que ela é uma resina mais dura, mais grossa ou mais viscosa. Ela não tem odor também, tem a validade também de 1 ano de duração. A cobertura, assim como a Flex, ela é um pouco menos brilhante e tem um pouquinho de pega. Também tem o mesmo nível de amarelamento ali que eu percebi na resina Flex. Isso em massas brancas, como eu comentei. Nas massas coloridas você praticamente não vai identificar esse amarelamento, tá? A viscosidade dela é mais grossa, então você vai sentir uma viscosidade um pouco maior, mais grossa na hora de espalhar ou derramar essa resina sobre a sua peça. Mas Paty, você já explicou, e como que funciona a aplicação das resinas? Bom, gente, primeiramente você precisa ter a sua peça curada, desengordurar com álcool ou com detergente, um paninho úmido com água, deixar a sua peça limpinha. Se quiser, pode até dar uma lixadinha, não tem problema. Depois disso, eu recomendo que você aplique uma camada de gloss muito fina para dar uma fixação melhor da resina na sua peça. Já aconteceu muitas vezes de eu aplicar a resina e sem fazer essa aplicação do gloss, eu dobrar a peça e ela saltar como uma casquinha de vidro. E a gente não quer que isso aconteça, né? Por isso que eu recomendo que você passe uma leve camada de gloss. Essa é uma dica dadinha da PV Clay, funcionou super bem, tá bom? Depois que você aplicou o gloss, aí você vai depositar a quantidade de resina que você quer colocar na sua peça e vai espalhar com um palito. Aplique a resina dessa forma, leve ao sol, coloque na lanterna para secar ou dentro da câmara ultravioleta.
Se depois da aplicação ficar algum resquício de pega, ou seja, aquele grudezinho que a gente não gosta, aí eu sugiro que você aplique mais uma camada de gloss sobre a resina. Tá? Essa é uma dica, ou coloque ela ao sol pleno, aí no meio-dia, para essa resina dar uma secada boa mesmo, tá? E aí você tem um resultado legal de acabamento na sua peça. E agora eu quero fazer uma comparação com relação ao gloss da PV Clay, que é o nosso verniz brilhante. A resina vai deixar uma camada de relevo com volume sobre as peças, além de um brilho vítreo muito bonito, parecido com um domo, né? Com uma abóbada. Já o gloss, ele tem um brilho muito lindo também, que é ressaltado principalmente quando você faz um processo de lixar a sua peça antes da aplicação do gloss. Porque quando você aplica o gloss em peças que não tá com bom acabamento, ele vai ressaltar qualquer detalhezinho que não estiver perfeito. O brilho do gloss é super acentuado também, quanto mais camadas você colocar, mais bonito vai ficar, porém ele é fino, ele é uma camada fininha, é diferente da resina que cria esse volume, que eu considero a maior diferença entre os dois. Agora eu acho que você quer saber qual das resinas da Suncristall eu prefiro. Bom, depois dos testes eu percebi que o melhor resultado é alcançado com o uso da resina Suncristall Polyester. Tem cheiro mais forte, tem uma validade mais curta, mas isso você pode contornar com essas dicas que eu vou te dar agora. Procure trabalhar em um local bem ventilado, à sombra, e se o odor incomodar, use uma máscara. Lembre-se de verificar se a sua mesa, a sua bancada de trabalho está nivelada, porque se você aplicar a sua resina e ela estiver um pouco inclinada, a resina vai escorrer para um lado e vai faltar para o outro lado. Em caso de você ter medo de não conseguir usar a resina poliéster em 4 meses, determine que quando você comprar, você vai criar uma coleção dentro desse período usando a resina. Dê um nome especial para a sua coleção e use dentro desses 4 meses para você não perder o material. Depois que vai passando o tempo, o que acontece? Ela vai ficando mais dura e aí é difícil de você tirar do vidro, apertando, fica bem difícil mesmo. Então eu recomendo que você trabalhe dentro do período de validade. Em casos de situação extrema, você pode ferver uma caneca de água, colocar o seu tubo de resina dentro, tampado, com tampinha ali, deixar amolecer um pouquinho e ver se ela começa a ficar mais mole. Mas nem sempre é 100% o resultado. Então, o mais recomendado é que você use mesmo dentro do período de validade. Uma dica da Paty: se a sua aplicação de resina criar bolhas, você pode usar um canudo e soprar levemente sobre essas bolhas para elas estourarem. Ou você pode usar uma agulha fininha também e estourar essas bolhas. Quanto menos movimentos bruscos você fizer, menor a chance delas aparecerem. Espero que você tenha gostado dessas dicas e comece a usar esse recurso em suas criações. Lembre-se de me marcar nas postagens que você usar a resina Suncristall. Um beijo e até o próximo vídeo.